Bom, gente, eu vou começar essa entrevista fazendo uma pergunta. Terapia hormonal dá câncer de mama? É uma pergunta que quem vai responder para a gente, doutora Mariana Mello, ginecologista da Assembleia Legislativa, toda quinta-feira está aqui com a gente. Tudo bem, doutora? Seja bem-vinda. Obrigada, é um prazer sempre estar aqui. Prazer é nosso em recebê-la. Bom, vamos lá. Terapia hormonal dá câncer de mama? Que dúvida frequente, né, das mulheres. É uma coisa que assombra a maioria das mulheres. Não, a resposta categórica é que ela não dá câncer de mama. Por que será que criaram essa ideia? Então, existem conceitos diferentes de carcinogênese, que é uma substância que induz uma célula normal a virar uma célula cancerígena, e a carcinocinética, que são medicamentos que podem levar uma célula já tumoral a crescer. A terapia hormonal, né, uma parte da terapia hormonal, e a gente vai conversar sobre isso ao longo da entrevista, pode levar ao crescimento de uma célula tumoral, mas ela não faz uma célula que é normal virar uma célula cancerígena. Então a resposta categórica é não. Ah, isso é importante, né? Porque aí a gente até é bom explicar, né? Para que serve a terapia hormonal, para que a gente possa desenvolver. Então, fala um pouquinho para a gente da terapia hormonal, doutora. Então, a terapia hormonal, ela é o único medicamento que consegue resolver todos os sintomas relacionados à menopausa. Seja onda de calor, insônia, ganho de peso, alteração de humor, libido, resposta sexual. Todas essas alterações que são decorrentes da falta de estrogênio, né, que é o hormônio que para de ser produzido depois da menopausa, são resolvidos com a terapia hormonal. E tem N benefícios além dessas indicações. Reduz o câncer de intestino. A terapia estrogênica já foi comprovada, né, que reduz a incidência de câncer de mama. Isso é uma coisa muito interessante de ser dita, né? Os estudos mostraram que quando a mulher usou apenas estrogênio e não usou progesterona, a incidência foi menor do câncer de mama. Então, o grande vilão aí da terapia hormonal nesse assunto, câncer de mama, é a progesterona, que a mulher que tem útero precisa usar para proteger o endométrio durante o uso da terapia hormonal. Até aproveitando esse gancho da senhora, vamos falar então dos fatores de risco, né, para o câncer de mama. Isso, o câncer de mama, o principal fator de risco é ser mulher, né? Sim. Ser mulher já é um grande fator de risco. E a mulher, ela tem um risco habitual de 14%, independente de outros fatores de risco associados de terapia hormonal, que seria 1 a cada 8 mulheres. É uma incidência grande, né? E existem outros fatores de risco que precisam ser difundidos para a gente não ter tanto medo da terapia hormonal. Eu trouxe essa tabela. Sim. É uma tabela do Reino Unido, que deixa bem claro a influência dos outros fatores de risco no câncer de mama. Então, por exemplo, a obesidade é o fator que mais aumenta o risco de câncer de mama. Olha ali embaixo, o azulzinho é o risco habitual e o vermelhinho seria o risco associado a mais, né? Então, olha como aumenta muito mais a obesidade do que a própria terapia hormonal lá em cima, né? Quando a gente olha, por exemplo, fumante, né, consumo de álcool, o tabagismo. Quer dizer, a obesidade está lá na frente. Está lá na frente, então tem que ser combatida mesmo a obesidade. E aí, como eu falei, né, quando a terapia hormonal é feita só com estrogênio, o verdinho significa menos casos. Tá? Então, a terapia só com estrogênio, ela reduziu a incidência do câncer de mama, enquanto a terapia combinada de estrogênio com progesterona aumentou 4 casos, né, nessas usuárias. E a atividade física, a última linha, né, a atividade física moderada, exercício, né, por semana, reduziu pra caramba. Olha quanto a gente tem de redução, né? Então, são fatores de riscos que a gente precisa difundir mais para as pacientes. A senhora falou na mulher, o homem também tem câncer de mama? Tem câncer de mama. É mesmo? Tem. Inclusive, a história familiar de um homem com câncer de mama aumenta muito o risco da mulher ter câncer de mama também. Então, é a questão genética. Tem que ficar de olho. Tem que ficar de olho, tem que ficar de olho. A história familiar é uma coisa muito importante. E, curiosamente, as mulheres às vezes acham que a história familiar contraindica a terapia hormonal.
E na verdade não. A contraindicação da terapia hormonal relacionada ao câncer de mama é história pessoal. Aquela mulher que teve o câncer de mama, infelizmente ela não pode usar o hormônio sistêmico, né? Ou comprimido, ou gel, ou adesivo. Mas a história familiar, a mãe teve câncer de mama, ou a irmã teve câncer de mama, isso não contraindica. Hoje nós temos calculadoras que nós calculamos o risco de uma mulher ter câncer de mama nos próximos 5 anos. Então, quando a gente tem um risco menor do que 14%, né, que seria o risco habitual, né, que eu falei para todas as mulheres, essa mulher está liberada para usar. Como é que é feito esse trabalho? A senhora falou que você pode avaliar os próximos 5 anos da mulher. Como é que é feito isso? É uma calculadora. Existem várias calculadoras que foram desenvolvidas mundialmente. E aí nós jogamos alguns critérios nessa calculadora. A idade da paciente, se ela fez alguma biópsia na mama, se ela veio alguma atipia nessa biópsia, a questão de história familiar, quantas pessoas da família tiveram câncer de mama ou câncer de ovário, que também é um câncer hormônio dependente, que tem uma relação com o câncer de mama. E aí no final eles fazem um cálculo de risco. Então um risco entre 14 e 20 nós chamamos de moderado. Essa mulher precisa avaliar o risco e o benefício, né, de usar a terapia hormonal combinada. E acima de 20 é uma mulher de alto risco. Essa mulher deve evitar a terapia hormonal. Doutor, então quer dizer, no caso do câncer de mama, a prevenção é tudo. É tudo. É tudo. E curiosamente, as mulheres que estão usando terapia hormonal, elas são mais preocupadas. Então elas têm um rastreamento melhor, né? A mulher, independente de usar a terapia hormonal, ela precisa fazer a mamografia todos os anos, porque o rastreio, o exame de rastreio é um exame que identifica lesões antes de um diagnóstico de câncer. Da mesma forma que o preventivo é um rastreio para câncer de colo uterino, a colonoscopia é um rastreio para câncer de intestino. A mamografia identifica lesões antes delas virarem câncer. Né? Então é um exame de rastreio. A mulher precisa fazer todos os anos. A mulher que está... A partir de que idade? A partir de 40. 40. Agora eu quero perguntar para a senhora o seguinte. A partir de 40, mas a mulher, por exemplo, ela teve um caso que a avó teve câncer de mama, ou a mãe, alguma coisa assim. E ela está numa idade de 15, 20 anos. Ela precisa fazer? Não. Só 40 anos? Não. A mulher, ela só vai fazer a mamografia a partir dos 40 anos por conta do tecido mamário, porque a mamografia é como se fosse um raio-x. Então ela precisa ver a mama mais lipossubstituída. A mama que é jovem demais, que tem glândula demais e pouca gordura, não dá para ver na mamografia. Aí o raio-x sai um branco só. Então a gente não consegue avaliar direito microcalcificações, nodulações, nem nada disso. Mas assim, aquela mulher que é considerada alto risco, né, tem vários casos na família, tem mutação genética para câncer de mama, ela antecipa os seus exames. Então, por exemplo, a partir dos 35 anos, né, quando é alto risco, ela já tem que fazer exames anuais, seja com uma ressonância magnética, que é indicada para fazer o rastreio nas populações de alto risco, seja uma mamografia já sabendo que tem esse viés, né, de mama densa, difícil de ser avaliada, seja com ultrassom. O câncer de mama hoje, ele mata muitas pessoas por ano? Curiosamente, não. Não. Graças a Deus. Mas tem uma incidência grande? Não. Tem uma incidência grande de diagnósticos, Sim, né? Mas hoje, graças a Deus, as mulheres estão diagnosticando de forma precoce. E a vantagem do rastreio é justamente isso. É fazer um diagnóstico precoce, às vezes de uma lesão pré-neoplásica, tratar antes de virar o câncer ou tratar um câncer inicial. Então hoje as mulheres, elas têm uma mortalidade não tão grande por câncer de mama. Acabam tendo uma mortalidade cardiovascular, eu bato muito na tecla de cardiovascular, né? Às vezes uma mortalidade cardiovascular por conta da quimioterapia, por conta da menopausa precoce induzida pela quimioterapia e etc. Certo, olha, nós conversamos com a doutora Mariana Mello, ginecologista da Assembleia Legislativa. Toda quinta-feira ela está aqui e sempre traz um tema importante para a gente discutir aqui e debater. Doutora, muito obrigado mais uma vez. Prazer receber aqui. O prazer é meu.